Olá galerinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para a nossa aula de hoje? E a nossa aula de hoje vamos falar sobre as plantas. Vamos entender os principais filos e as suas características. Tudo bem galerinha? Então vamos lá para a nossa aula? Então deixa eu sair aqui do meio e vamos para a nossa aulinha que hoje está muito massa. Então vamos lá. Galerinha, então para a gente conhecer os principais filos, vamos ver aqui quem são estes filos, né? Então esses filos nós vamos ter primeiro as briófitas. E aí as briófitas, elas são serezinhos simples, certo? Elas vão fazer fotossíntese? Vão, porque todas as plantas elas fazem fotossíntese. E qual é outra característica delas? Elas são multicelulares, ou seja, elas são pluricelulares ou multicelulares, como você preferir. E ela vai apresentar diversas células, ok? E a principal característica das briófitas é que elas são avasculares, ou seja, elas não apresentam vasos de condutores, certo? Ela não vai apresentar uma estrutura que vai levar a água das folhas, da raiz até as folhas. Por essa limitação, elas são pequenininhas. Ok? Outra característica que elas vão apresentar, elas apresentam rizóides. E o que são rizóides? Rizóides é um órgão análogo, ou seja, muito parecido com a raiz. Não tem a função da raiz, porque são estruturas muito pelíferas, certo? E a função é praticamente a mesma, levar água, mas ela não vai levar água até as folhas, não tem vaso de condução. Outra estrutura vai apresentar caloides, que é análogo ao caule, ou seja, vai apresentar um eixo pequeno onde vai se ramificar as folhas, certo? Ok, que não tem folhas, aliás, né? Ela vai ter os filóides, né? E os filóides é como uma estrutura pequena, uma lâmina muito pequena que vai ter a função de fazer a fotossíntese, ok? E uma coisa interessante sobre essas plantas é que elas habitam ambientes úmidos. Certo? Então, lá no início do slide, você observou que tinha uma pedra, e uma pedra tinha como se fosse um tapete verde. Aquele tapete é formado por várias briófitas, certo? O famoso musgo. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês do musgo, certo? Para a gente entender. Já eu mostro para vocês. E aí vamos ter aí, ó, o tipo de reprodução. A reprodução dele é através de alternância de geração, como nós vamos ver aqui nessa imagem, ó. Nesta imagem nós vamos ter aqui simplesmente como é que funciona o musgo, beleza? Então deixa eu dar uma olhada aqui. Então indo para cá nós vamos observar o seguinte: o esporófito ele vai ser essa estrutura aqui, ó, ok? E vamos ter o gametófito. Então, o que acontece? A briófita ela vai ter duas fases. A fase que ela vai ser só gametófito e a fase que ela vai ser esporófito. Tudo bem? Então, seguindo adiante, nós vamos para as pteridófitas. Para a gente entender que as pteridófitas elas são um pouco mais diferenciadas em relação às briófitas. Vamos ver que ela vai ter mais estrutura, vai ter características diferentes. Certo? Porque aqui que a gente está observando, ela não vai ter nada de folha, vai ter rizóide, cauloide, filóide, ela não vai ter uma estrutura semelhante a isso, ok? Então seguindo adiante vamos ver as pteridófitas. E as pteridófitas, certo? Elas são vasculares, certo? Então ela vai apresentar xilema e floema. Okay? O que significa isso? O xilema, galera, ele vai levar a água da raiz até as folhas, beleza? Então ele vai ter essa estrutura como se fosse veias e artérias no nosso corpo, né? Que vai levar então essa água até as folhas. E vai ter o floema. Vocês lembram que as plantas elas produzem seu próprio alimento e esse alimento ele precisa ser distribuído. E como é que ele vai ser distribuído? Pelo floema, que é um outro vaso. Né? Outros vasos que estão ali na planta e vai servir para distribuir esse alimento produzido pelas plantas, que vai ser produzido nas folhas e vai nutrir todos os órgãos e todas as células desta planta. Tudo bem? Outra característica muito importante é que ela também, assim como as pteridófitas, elas dependem da água para sobreviver. Outra coisa importante é que elas também vivem por alternância de geração. Certo? E aí vamos ver aqui a imagem para a gente entender como é que funciona isso. Ó, ela vai ter os esporos aqui que são haploides que a gente vai ver muito depois. Então ela vai formar aqui, ó, o protalo. E o protalo
ele é um gametófito haploide, é uma forma de gametófito, certo? E aí o que acontece? Ele vai ter os anterozóides, que são gametas masculinos, e vamos ter o arquegônio, que são onde vai estar guardado aí, ó, na noosfera, certo? O gameta feminino. E aí quando os dois se encontram, certo? Vai formar então uma nova plantinha. E aí nós temos o ciclo de vida novamente no caso aí da samambaia, que a samambaia é o exemplo clássico de uma pteridófita, certo? Então aquela parte que você vê, aqueles carocinhos negros que você vê atrás da folha, é nada mais nada menos que soros, que são apenas um pré-prótalo, certo? Ali nós vamos ter os gametas masculinos e os gametas femininos. Tudo bem? Seguindo adiante, vamos para as gimnospermas. E as gimnospermas, por sua vez, ela vai apresentar uma estrutura totalmente diferenciada. Vamos entender qual é? Então, a gimnosperma, ela vai apresentar vasos condutores, xilema e floema, mas a característica mais interessante dela é que ela vai apresentar semente. E o que é a semente, professor? Semente é nada mais nada menos que o bebezinho da planta. Ok? Então a planta aí, ela vai ter o seu bebezinho vai ser a semente, olha aí, certo? Então vai ter um embriãozinho ali, e a gimnosperma, ela vai ser caracterizada pela presença dessa semente, ela não vai ter uma estrutura para estar essa semente, então ela é chamada de semente nua, o significado de gimnosperma é semente nua. Ok? Então vamos entender como é que funciona aqui, ó, nessa imagem. Eu tenho aqui um exemplo do cipestre, certo? Aquela arvorezinha de Natal que vocês têm uma réplica em casa, né? A original, ela vai formar essa pinha, né? Essa pinha, no caso aí, ela vai ser cheio de parte feminina, certo? E aí vai ter outra parte que tem as flores masculinas. E aí quando o vento bate, certo? Quando o vento bate, ele vai levar esses grãos de pólen que estão aí, certo? Até a parte feminina. Então ela nós chamamos de amenófila, certo? Porque o vento é que leva, certo? Esses pólens para a fêmea, certo? A flor fêmea, certo? Ok? E aí a partir daí forma a semente, ok? E a semente vai estar lá, ela não vai ter uma estrutura guardada, beleza? Então, seguindo adiante, vamos lá para as angiospermas. As angiospermas, ela por sua vez, ela é o grupo de plantas que é mais apresentado no nosso planeta, porque tudo que produz alimento, essas plantas que produzem alimento, tudo isso vão ser angiospermas, como por exemplo a manga, o abacate, o feijoeiro, a grama, certo? As orquídeas, o coqueiro, todos eles são angiospermas. Então, são representantes que mais temos no nosso planeta. Ok? E qual é a característica básica deles? Eles vão apresentar todas as estruturas, todos os órgãos que a planta deve ter. Vai ter a flor, vai ter o fruto, vai ter o caule, vai ter a raiz, vai ter as folhas e vai ter a semente. Olha que interessante isso. Então, muito legal isso. Certo? E as angiospermas, elas são vasculares, ou seja, ela vai apresentar vasos de condução, ela vai ter o xilema e vai ter o floema. Não esqueçam disso, ela sempre vai ter xilema e floema. Xilema levando a água da raiz até as folhas e o floema trazendo toda aquela alimento, aqueles nutrientes produzidos por ela e distribuindo para todos os órgãos. Outra estrutura aí que nós vamos ter os frutos, eles são formados a partir do ovário. Ok? E aí eu vou mostrar aqui na imagem mais ou menos como é que funciona. Nós temos aqui um exemplo de uma flor. E a flor, vocês devem lembrar que ela é o órgão que vai, no caso, vai fazer a reprodução da planta. Certo? Então nós temos aqui um exemplo de uma flor que vai ter as duas partes. Vai ter essa parte masculina, certo? Que é a antera, e vai ter os grãos de pólen. E vai ter essa outra parte que é feminina. Ok? E aí ele vai fazer a fertilização, vai formar o endosperma e aí depois vai formar, a partir disso, vai haver o desenvolvimento do ovário para formar o fruto, certo? E qual é a vantagem disso, professor? Bem, o fruto ele é uma estrutura que vai auxiliar na dispersão da semente, porque ele vai estar lá guardado, certo? Essa semente, ok? E aí o que acontece? O animal ele vai comer o fruto e ajuda na dispersão dessa semente,
Olha que legal, que interessante. Então a geosperma, ela é a mais tem maiores representantes no nosso planeta, ok? Então seguindo adiante, vou mandar o material aí pro grupo, beleza? E aí nossa aula se encerra aqui, galerinha, certo? Então obrigado, certo? E até a próxima. Então valeu, galerinha, e até a próxima.